Olá, corte! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos atendendo à sugestão de um inscrito que não quer ser identificado. Mesmo assim, fica aqui o nosso agradecimento pela sua sugestão. Venha conhecer comigo a história de vida de Caroline Lee Hatzfield, ou Caroline Lee Bouvier, seu nome de nascimento. Ela foi uma socialite americana, atriz, decoradora de interiores e executiva de relações públicas. Era mais conhecida como a irmã mais nova da falecida ex-primeira-dama norte-americana, Jacqueline Kennedy. E como ela veio parar aqui nesse canal, é que ela também era uma princesa, o que você vai entender já já. Não se esqueça daquela colaboração toda especial que você pode dar a esse canal. Aquela forcinha para o nosso trabalho. Conto com você. Caroline Lee Bouvier nasceu em Manhattan, nos Estados Unidos, no dia 3 de março de 1933. Seu pai foi John Bouvier III, um importante corretor da Bolsa de Valores, e sua mãe era a socialite Janet Norton Lee. Ela nasceu em uma das famílias mais ricas de Nova York. Seus ancestrais ganharam muito dinheiro com a fabricação de móveis finos, com a distribuição de lenha e a venda de imóveis. Desde seus primeiros anos, era conhecida por seu nome do meio, Lee, em vez de Caroline. O nome Lee ela recebeu em homenagem ao seu avô James T. Lee, o pai de Janet. Ela tinha uma irmã mais velha, Jacqueline, a futura primeira-dama dos Estados Unidos. A diferença entre elas era de 4 anos. Lee sempre manteve com sua irmã uma relação de carinho e de rivalidade. Seus pais se separaram quando ela tinha somente 7 anos. Após o divórcio, sua mãe se casou novamente com Hugh Angelos e se mudou com suas filhas para sua propriedade no norte da Virgínia. Lee amava a casa, dizendo mais tarde ao The New York Times, abre aspas, chegar lá, quando era criança, era como entrar em um conto de fadas, fecha aspas. Em 1945, nasce sua meia-irmã, fruto do segundo casamento de sua mãe, uma menina que também se chamou Janet, e em 1947, um meio-irmão, James Lee. Lee acreditava que seu pai preferia a sua irmã. Em seu livro Rap Times, ela disse, abre aspas, ele favorecia Jack. Isso ficou muito claro para mim, mas eu não me ressenti, porque entendi que ele tinha lá os seus motivos. Ela realmente se parecia quase que exatamente com ele, o que foi uma fonte de grande orgulho para o meu pai. Fecha aspas. Foi educada em escolas seletivas para meninas da alta sociedade. As irmãs eram muito populares quando jovens e adquiriram o título de Garotas Bouvier. Muito bonita, como era de costume, foi apresentada à sociedade em um baile de debutantes. Uma fotografia de página inteira dela em seu lindo vestido foi apresentada na seção debutante da revista Live em 1950. Aos 15 anos, começou um namoro com Michael Canfield. Ela se formou na escola Miss Porter em 1951. Estava sempre na companhia de celebridades e tinha uma vida muito badalada. Em 18 de abril de 1953, casou-se com o seu primeiro namorado, na Igreja da Santíssima Trindade, em Washington. O noivo era Michael Temple Canfield, um assessor diplomático americano e secretário da Embaixada dos Estados Unidos em Londres, além de ser um importante editor. A cerimônia foi na propriedade do seu padrasto, o segundo marido de sua mãe. Poucos meses após o seu casamento, sua irmã mais velha, Jacqueline, se casou com o senador e futuro presidente John Kennedy. De acordo com as memórias da duquesa de Westminster, ela acreditava que Michael era, na verdade, um filho biológico do seu irmão, o príncipe George, duque de Kent, e Kiki Preston. Eles se divorciaram depois de 6 anos de relacionamento, em 1958, e o casamento foi anulado pela Igreja Católica
em novembro de 1962. Ela trocou o primeiro namorado por um príncipe europeu. Em 19 de março de 1959, Lee se casou com o príncipe e aristocrata polonês Stanisław Albrecht Hatzfeld. Stanisław era um príncipe polonês-lituano, cidadão britânico e empresário muito bem-sucedido. Após o seu casamento, ela começou a usar o título de Sua Alteza Serena, a princesa Caroline Lee Hatzfeld, e às vezes era referida como Princesa Hatzfeld na imprensa americana. Lee foi a terceira esposa do príncipe. Passou a morar no Buckingham Place, a 2 ruas do Palácio de Buckingham. Uma vez, ela se referiu à sua casa como, abre aspas, a casa divina atrás do palácio, fecha aspas. 6 meses depois do seu casamento com o príncipe, nasceu o seu primeiro filho, o príncipe Anthony, em agosto de 1959. No ano seguinte, ela deu à luz a uma menininha, a princesa Ana Cristina, conhecida como Tina, em agosto de 1960. Lee era amiga íntima de Truman Capote, que a levou a iniciar uma carreira de atriz muito mal-sucedida. Durante a década de 1960, tentou a carreira. Sua tentativa de atuação não teve sucesso, embora altamente divulgada. Ela apareceu numa produção teatral de 1967, chamada A História da Filadélfia, fazendo o papel de uma herdeira mimada. Um ano depois, apareceu em uma adaptação para a televisão do filme Laura, de 1944, onde ela também não se saiu muito bem, e as críticas foram as piores possíveis. Até nos palcos, sua história estaria entrelaçada com a moda, pois Saint Laurent foi o responsável pelos figurinos da produção. Durante a época dos Kennedys na Casa Branca, Lee passou muito tempo com sua irmã, encomendando roupas nos melhores costureiros, ajudando-a a compor um guarda-roupa adequado para cada ocasião. Lee também acompanhou Jack em muitas de suas viagens. Enquanto as irmãs passavam um tempo significativo juntas, muitas vezes havia rumores de que o relacionamento delas era muito complicado. Em março de 1962, foi com sua irmã Jacqueline Kennedy, então primeira-dama, em sua turnê de boa vontade pela Índia e Paquistão. Stanisław e Lee, que já viviam separados, se divorciaram em 1974 e ele morreu em 27 de julho de 1976, em Londres. Após o divórcio, ela voltou para os Estados Unidos e trabalhou brevemente como decoradora de interiores. Teve um caso com Aristóteles Onassis. Foi Lee que primeiro havia estabelecido um relacionamento romântico com Onassis, que o apresentou a Jack. Ele estava determinado e fez de tudo para se casar com ela, que já havia se tornado a viúva mais famosa do mundo. Uma publicação da revista Vanity Fair chegou a dizer, abre aspas, Onassis estava atrás de Lee, até que JFK fosse morto. Então, o magnata grego mudou seu foco romântico para Jack e se casou com a ex-primeira-dama em 1968. Fecha aspas. Lee passou a trabalhar como executiva de relações públicas e também foi uma embaixadora da casa de moda Giorgio Armani. Por sua reconhecida elegância e glamour, não era difícil para ela representar uma marca. Uma vez, em 1976, Capote disse a People, abre aspas, ela é uma garota notável. Ela é todas as coisas pelas quais as pessoas dão crédito a Jack. Toda a aparência, estilo, gosto. Jack nunca os teve. E ainda assim, foi Lee que viveu na sombra dessa pessoa super algo. Fecha aspas. 5 anos depois de seu segundo divórcio, Lee ficou noiva de Newton Coupe. Mas o casamento foi cancelado 5 minutos antes do início da cerimônia. Atormentada, frustrada, com várias depressões importantes e uma dependência de álcool que durou várias décadas, a caçula das Bouvier se destacou por seu senso de humor e estilo.
Na biografia não autorizada de Lee, chamada Na Sombra da Irmã, de Diana Dupuis, reflete-se uma situação que diz muito sobre a união entre as irmãs. Abre aspas, Jack acompanhou Lee para suas reuniões de alcoólicos anônimos em East Hampton, em 1981, permanecendo no estacionamento dentro do seu carro durante todas as sessões, para garantir que Lee não fugisse. Fecha aspas. Enquanto ela estava trabalhando para Armani, conheceu um novo amor. Em setembro de 1988, ela voltou a se casar, dessa vez com Herbert David Ross, conhecido por dirigir musicais e comédias e por seu trabalho na Broadway como coreógrafo. Em 1994, o golpe doloroso, que daria fim à dupla das garotas Bouvier. Ela perdeu a sua irmã Jacqueline, de quem era muito próxima, e, surpreendentemente, não foi citada em seu testamento, a não ser por uma pequena nota que dizia, abre aspas, eu não fiz nenhuma provisão neste meu testamento para minha irmã Lee B. Hatswell, por quem tenho grande afeto, porque já o fiz durante toda a minha vida. Fecha aspas. Embora sua irmã Jack não lhe tenha deixado nada como herança, em vida ela tirou Lee de problemas econômicos e pessoais, devolvendo-lhe o apoio que Lee sempre lhe deu. Já as más línguas viram a atitude de Jack como uma última esnobada na irmã. A princesa Caroline Lee Bouvier Hatswell era aquela com mais estilo, mas menos dinheiro, e sua irmã mais velha a ajudou financeiramente repetidamente. Em 1995, saiu sua biografia, intitulada Na Sombra de Sua Irmã, uma biografia íntima de Lee Hatswell. Ela não gostou muito do livro e, contrariando relatos de pessoas próximas e íntimas, negou qualquer rivalidade com a irmã Jack. Foi dito também que ela se sentiu traída por todos que deram entrevistas para servir de base para o livro. Ela era do time que acreditava que roupa suja se lava em casa, não queria a sua intimidade exposta. Foi nomeada pela famosa revista Vanity Fair, uma das mulheres mais bem vestidas, em 1996. Amiga de muitos famosos, chegou até mesmo a acompanhar uma turnê dos icônicos The Rolling Stones. O seu filho Anthony morreu de cancro em 10 de agosto de 1999, menos de um mês depois do seu primo John Fitzgerald Kennedy Jr. Lee se separou do terceiro marido em 1999. O casamento com Herbert terminou em divórcio em 2001, pouco antes da morte dele. Ele morreu em outubro, de insuficiência cardíaca. Terminado seu terceiro matrimônio, ela voltou a usar o sobrenome Hatswell, que pertencia a seu segundo marido, o príncipe. Durante 2 décadas, essa pequena mulher foi a inspiração de costureiros como Yves Saint Laurent, Marc Jacobs e Michael Kors. Em 2003, Lee publicou o seu livro, Tempos Felizes. Em 2009, teve apartamentos decorados por ela, apresentados na edição de abril da revista Elle Decor. Mais tarde, dedicou-se à fotografia, mas também não teve sucesso nesse campo. Um amigo da família declarou certa vez, abre aspas, Lee era uma orquídea de aço, uma sobrevivente, frágil por fora, mas dura no núcleo, inacreditavelmente viciada em diversão. Certa vez, ela foi perguntada sobre o que era mais insuportável, ser colocada ao lado de um chato ou de um snob em um jantar. Oh, ela respondeu, você pode ser praticamente qualquer coisa, mas nunca é chato. Um snob tem pelo menos personalidade. Fecha aspas. Em 2013, Lee falou da sua relação com o último marido, abre aspas. Ele certamente era diferente de qualquer outra pessoa com quem eu estivesse envolvida, e o mundo do cinema parecia emocionante. Bem, não foi. E eu odiava Hollywood e o provincianismo da indústria. Fecha aspas. Também em 2013,
Foi listada como uma das 50 pessoas mais bem vestidas com mais de 50 anos pelo The Guardian. Foi entrevistada sobre sua vida pela cineasta Sofia Coppola, como parte de uma matéria de capa para o The New York Times Style Magazine, bem como para o filme de Coppola, O Anel Bling. Apesar da reputação de sua irmã mais velha, Jacqueline, como ícone de estilo global e criadora de tendências, Lee era mais natural, com o seu glamour ainda brilhando, mesmo depois dos 80 anos. Ela era uma apaixonada por cães, em sua magnífica casa de campo inglesa, que Henry Ford comprou dela em algum momento. Havia um cemitério em um canto do parque, com todos os túmulos dos seus amados amigos de 4 patas já falecidos. Sobre a velhice, ela declarou, abre aspas, eu fiz tantas coisas fascinantes e a maior alegria é que eu continuo a fazer coisas interessantes. Quando eu era jovem, eu costumava pensar que todos deveriam morrer aos 70. Há algo a dizer por ser mais velha. E temos as nossas memórias. Fecha aspas. Em 2018, Tory Burch se inspirou nela para a criação de uma nova bolsa, que ganharia o seu nome, e hoje possui diversas versões no site da marca, que descreve Lee como destemidamente única. Ela morreu em 15 de fevereiro de 2019, aos 85 anos, em seu apartamento de Manhattan, de causas naturais. Sua filha foi quem confirmou a notícia para o The New York Times. A morte de Lee em seu apartamento foi considerado o fim de uma era. Com sua propensão por brincos de diamantes, casacos de peles e Yves Saint Laurent, além de um estilo notável de antiga princesa. A vida de Lee, uma ótima decoradora amadora, mas com pouco sucesso e pouca ambição cultural, foi muito mais frustrante do que parecia, de acordo com os seus biógrafos, amigos e familiares. Em 2021, Alson Line dedicou um livro inteiro às suas sempre performances chiques. Sobre ela, seu amigo Truman Capote declarou, abre aspas, não consigo imaginar uma mulher mais feminina do que Lee Hartzell, fecha aspas. Seu estilo era tão lendário quanto sua natureza caprichosa. Após a sua morte, sua propriedade em Nova York foi a leilão. E aí? Será que existia mesmo uma rivalidade entre a princesa e a primeira-dama? E se existiu mesmo, será que houve uma vencedora? Mas aqui você já sabe que a conclusão do vídeo é por sua conta, então espero para te ler nos nossos comentários. Até lá!